Fala Sucesso, tudo bem com você? Que prazer te reencontrar. Estamos aqui para mais um bate-papo muito especial no nosso canal da Clube FM Brasil e também da TV Brasília. Correio Brasiliense com a gente também nesse projeto bem bacana. E eu quero te convidar, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece. Também me segue lá no Instagram, @ArthurLuizCardoso. Hoje vamos ter a oportunidade de bater um papo, saber de histórias incríveis, douradas, de um dos maiores atletas da história do esporte no Brasil. Vou conversar com ele, que é daqui de Brasília, Pipoca! Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e fazer parte hoje dessa tarde aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser uma aula bem legal, que inclusive agora você dá aula também, né, Pipoca? Hoje eu sou professor universitário, com muita honra, adoro a profissão que eu escolhi e trabalhando com o pessoal da educação física, eu estou muito feliz nesse sentido. Eu até comentei com você antes da gente começar a nossa conversa, eu fiquei impressionado, Pipoca, a gente recebe aqui ex-atletas e tal, e normalmente o pessoal ganha um pouquinho de peso e tal, você tá finão aí, todo em forma, você ainda manda umas bolas pra cesta, bate uma bolinha, como é que é a tua rotina? Não, infelizmente, assim, o basquetebol chegou num determinado momento para mim que saturou. Hoje o que eu gosto e que eu faço com frequência é a minha academia. Certo. Faço musculação sempre que eu posso. Estou tentando voltar às corridas, não é fácil para mim, mas assim, o basquetebol agora eu sou somente um espectador, um torcedor pelo basquetebol e do basquetebol. E acompanha ainda o que está acontecendo, tal, aquela coisa assim, diariamente, saber do basquete do Brasil, Estados Unidos, ou mais ou menos? Não diariamente, eu vou acompanhando conforme os fatos vão acontecendo. Hoje, por exemplo, agora nós temos um candango, mais um candango na NBA, né? O Gui. É um garoto espetacular e ele é daqui de Brasília, né, da Vila Planalto, e foi draftado pelo Golden State. Caramba, campeão. Isso, do campeão, então estou muito feliz e torcendo muito por ele. Esse time aí do Golden State é um time, assim, mais leve, joga bonito, lembra um pouco aquela seleção de 87. Eles arremessam tanto quanto a gente, ou até um pouco mais. Antes de você comentar sobre o Golden State, a gente gosta muito de valorizar aquela coisa assim, ó, tal coisa revolucionou a indústria, tal atitude mudou a maneira de pensar, tal time mudou o jeito de jogar. Na década de 80, vocês eram um pouco criticados porque achavam que vocês arremessavam de fora, tal. E é justamente o que o Golden State Warriors faz hoje, né? Podemos dizer que vocês olharam essa tática que é muito mais eficiente há quase 40 anos atrás. Perfeito. Você imaginava que uma hora o basquete ia chegar nessa maneira de jogar? Porque fazer 3 pontos é melhor que fazer 2, né? Bom, hoje até os grandões mais altos do basquetebol hoje arremessam muito bem de 3 pontos. Claro que naquela época a linha de 3 pontos havia recém-chegado para a FIBA, né? Ela já tinha sido introduzida muitos anos antes na própria NBA e a FIBA trouxe até para aproximar as duas entidades, né, NBA e a própria FIBA, aproximar um pouco mais. Antes o garrafão era forma triangular, forma de trapézio, né? Hoje não, você vê que é um retângulo muito próximo das medidas da própria NBA. Mas naquela época, com a introdução da linha de 3 pontos, foi uma novidade. Poucas equipes ainda faziam uso dos 3 pontos. E o Brasil foi uma das primeiras a realmente colocar no nosso portfólio, se é assim que a gente pode dizer, de opções de ataque, a linha de 3 pontos, atrás, ou os arremessos vindo de 3 pontos. Então, nós arremessávamos, éramos realmente criticados porque era uma forma diferente de se jogar, e hoje a gente vê que, né, as equipes fazem pleno uso dos 3 pontos como arma principal. Então, mas nós não prevíamos que isso pudesse acontecer. Eu tô lembrando aqui, eu tinha 11 anos naquele jogo de 87, inesquecível jogo de 87, o Brasil ganhou. Mas também teve um chocolate ali, né, Pipoca? Aquela seleção jogou muito aquela pra nós aqui tarde e tal. Foi uma coisa assim, impressionante, né? Ganhou, convenceu e deu show, né? Porque muito tempo do jogo nós ficamos atrás. Chegamos a estar atrás algo de 21, 22 pontos logo no início do segundo tempo. Caramba. Porque naquela época eram dois tempos e não como hoje 4 quartos, né?
Eram 2 tempos de 20 minutos. E logo no início do segundo tempo, o jogo havia terminado 14, 15, 16 pontos, não me lembro bem, no primeiro tempo, o segundo. Abriu até 21, 22, né? E muitas pessoas já tinham dado o jogo como ganho, muita gente já tinha desligado, inclusive, a televisão. Só que, a partir daí, a nossa bola, a nossa maneira de jogar foi melhorando, foi caindo as bolas e eles, em contrapartida, começaram a ter dificuldade de fazer os arremessos. Tinha um contra-ataque muito veloz, mas faziam 2, 1 ponto ali, enquanto nós ficamos fazendo 3 pontos. Recuperamos essa diferença até ali ao redor de 9 minutos passar à frente. E aí a coisa ficou diferente mesmo. E que momento que assim que vocês sentiram, caramba, nós vamos ganhar esse negócio? Olha, eu vou ser sincero para você. Nós acreditávamos, nós só realmente começamos a acreditar que ia dar para ganhar por volta de 2 minutos do final. Mesmo? Porque aí você olhava para o placar, nós ainda na frente, de uma maneira ainda confortável, e nós conseguimos ver pelo visual, pela cara dos atletas e pela passividade do treinador, tipo assim, já jogando a toalha, que ali assim a gente falou, não, acho que a gente vai ganhar. Então, naquele momento, sim, realmente a gente acreditou de fato, de verdade, porque a única pessoa que acreditava desde o primeiro minuto do jogo que nós podíamos ganhar era o professor José Medalha, o assistente técnico do professor Ividão. Uhum. Ele foi o cara que acreditou de verdade, tanto é que ele foi o único que levou champanhe. Caramba, olha só. Ele tinha uma champanhe guardadinha lá no vestiário. Que bastidor legal. Então o professor Medalha foi o único que acreditou. Enfim, nós estávamos na casa dos caras, eles franco favoritos, né? E nós já tínhamos cumprido o nosso trabalho, o nosso papel, que éramos chegar na final. Era esse o objetivo desde todo o treinamento, meses antes do treinamento. A gente colocava para nós, o objetivo é ir para a final. Você até me lembrou, não lembrava desse relato, que o jogo anterior, a semifinal, tinha sido uma disputa pesadíssima, né? Várias prorrogações e tal. Era um jogo assim, vamos dizer, que parecia uma final mesmo. E quando vocês chegaram naquela final com os Estados Unidos, devido ao favoritismo dos americanos, talvez para uma outra equipe, a missão já estava cumprida, né? Perfeito. Poucas pessoas sabem disso, né? É que realmente o jogo mais difícil não foi a final, foi a semifinal contra o México. Uma equipe com um jogo muito parecido ao nosso, que nos dá, que assim, nós respondíamos com 3 pontos, e eles também viam e tinham excelentes arremessadores de 3 pontos. Nós tínhamos o Oscar desse lado, eles tinham Arroio do outro lado. Então, assim, foi um jogo muito difícil, onde o ataque das duas equipes funcionou perfeitamente. Por sorte, nós ao final do jogo fomos nós os vencedores. Ô Pipoca, a gente começou falando um pouquinho aqui sobre NBA, você comentou que acompanha e tal, e eu queria que você falasse pra gente dos bastidores da sua passagem pela NBA, jogando em Dallas, no Dallas, um momento incrível, em que, assim, eu não gosto muito dessa história de comparar gerações, porque cada geração tem a sua particularidade. A gente olha para aquela época que você estava lá, a gente tem a impressão, né, de que existiam atletas mais espetaculares. Mas hoje a NBA é mundial, ou seja, você concorre com gente do mundo inteiro. Então cada época tem a sua dificuldade. Como é que foi para você, segundo brasileiro, chegando nesse campeonato tão importante, nessa dificuldade que imagino cultural também? Como é que foi tudo? Bom, foi tudo uma grande surpresa para mim. Primeiro porque aqui tenho que fazer, dar um testemunho a vocês, que é o meu grande medo, como eu posso falar? A coisa que eu mais me arrependo em termos de basquetebol foi não ter ido jogar quando tive a oportunidade de jogar, várias vezes inclusive, pelo basquetebol universitário americano. Eu tinha convite das universidades para ir para lá jogar, o que me daria uma preparação muito melhor para a NBA, e eu não fui. Eu tive medo,
Eu estava muito bem aqui, vamos dizer assim, financeiramente falando, eu estava numa grande equipe, era da seleção brasileira, então eu estava assim num nível bem alto aqui no Brasil e não queria abrir mão disso para ir fazer a faculdade naquele momento, deixar de ganhar meu dinheiro e tudo mais, e também tinha a questão um pouco a barreira da língua, barreira da cor, né? Lá a coisa racial nos Estados Unidos ela é bem clara. Às vezes é até mais interessante, olha assim, a pessoa chega e fala assim, olha, eu não gosto de negro. Lá Acontece é bem isso. assim, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é velado. É velado, infelizmente. Nós temos o nosso racismo aqui estrutural, velado, mas que ele existe fortemente. Mas lá, por conta disso, naquela época, eu fiquei com medo e não fui. Então, eu fiz um torneio chamado Goodwill Games em Seattle, muito bom. Eu joguei muito bem contra os Estados Unidos e nesse torneio, vários olheiros de equipes estavam lá. E um dos olheiros era da equipe do Dallas. Então, nós terminamos o campeonato Goodwill Games, voltamos para o Brasil e tal, e eu recebi esse convite na hora do Jornal Nacional. Uma pessoa me ligou lá, tocou meu telefone, eu atendi, estava falando inglês comigo, conversei um pouco com ele, falou, olha, aqui é da equipe do Dallas, eu gostaria que você viesse aqui treinar. Eu achei que era pegadinha, mas naquela época, nós estamos falando início de 90, não tinha negócio de pegadinha por telefone. Não tinha nem Bina, né? Não tinha nem, aquela coisa bem antiga mesmo, né? Telefone de disco, né? Era de disco, aquela coisa, linha telefônica era patrimônio, a gente tinha que declarar na Receita Federal. Tinha uma galera que alugava linha telefônica, era uma grana. E aí, bom, enfim, acabei que eu fui lá um primeiro ano, fiz o treinamento todo, não deu certo, voltei para o Brasil feliz da vida, porque afinal de contas eu fui convocado, vamos dizer assim, pela NBA sem passar pelo o que naquela época era obrigatório para eles. As universidades americanas. Raríssimos jogadores iam para a NBA sem ser desta maneira, diferente de hoje. Beleza, fiquei super feliz e tal. Passou o ano e tal. No início da outra temporada, eles me ligaram de novo. E aí eu fui novamente treinar com eles e fiquei na equipe. Então foi muito interessante, assim, um nível de profissionalismo inacreditável, que é a estrutura da NBA. Você tem, vamos dizer, em termos de material, do que você precisar. Tem. Você imagina, qualquer coisa que um atleta precisa, você tem a granel. Não é que você tem um tênis. Se eu precisasse, eu tinha 53 tênis para mim. Um tênis por semana, se eu quisesse. Um tênis por jogo, se eu precisasse. Então, para vocês terem uma ideia da quantidade de material que tinha ofertado. Então, tudo lá é muito profissional e eu aprendi muito estando com essa minha passagem por lá. Bom, você chega sempre tem que chegar no sapatinho. Cheguei ali e tal, né, estudando, vendo como é que as coisas funcionavam. E é um profissionalismo assim absurdo. Os jogadores, todo mundo tem o seu próprio preparador físico, o seu próprio fisioterapeuta, né, fisiologista, e a equipe te fornece o deles, né? Era uma estrutura dentro de uma... O dono da equipe era um bilionário americano que ele tinha diversas fábricas na cidade. E de uma dessas grandes fábricas ele tinha feito os ginásios da equipe de treinamento dentro da fábrica dele. Então, nós entrávamos ali e íamos fazer o nosso treinamento. Esse treinamento ele era duro, pesado, com todos os jogadores disputando, porque todo mundo quer ficar no time titular. E era dividido pelas 3 posições, armadores, os alas e os pivôs, e era muito, muito, muito duro, muito pesado. A equipe era uma equipe veterana. Então os nossos jogadores mais velhos, nós não podíamos treinar, por exemplo, 5 horas por dia, como as equipes mais jovens
podiam treinar. Então nós treinávamos um período só de 3 horas e meia. Então era pesado, era muito pesado desde o primeiro momento. Muito contato? Muito. A ponto de eu não conseguir me aproximar da cesta. Caramba. Os caras eram muito mais fortes que eu. Tanto é que a minha posição aqui no Brasil era pivô e eu tive que jogar na NBA de ala. E essa história que a gente ouviu você falar do interesse que você tem hoje de musculação, quando você chegou lá que você desenvolveu isso, porque os caras puxam muito ferro, Muito. Ou desde antes você já tinha essa... Não. Realmente ali você vê que um atleta de basquetebol precisa ter uma musculatura própria, né, desenvolvida, dependendo da sua posição, muito grande, muito forte. É pancada mesmo. Sim, e são muitos os jogos. São muitos jogos. Só durante a fase regular são 80 e tantos jogos. Caramba. Fora as playoffs. Então, e país continental, né? E você joga 3, 4, 5 jogos dia sim, dia sim. Entendeu? 3, 4 jogos direto. Aí você volta, faz mais 3, 4, 5 jogos direto, um dia atrás do outro. Então é muito pesado, realmente exige muita musculatura. Você conseguia ver o Rolando lá, assim, em período de folga e tal? Não, sem chance. Até porque é outro lado, né? Tu tava lá eu estava em Dallas, ele estava em Houston, depois ele foi draftado pelo Portland, então não tinha esse... A não ser que eu fosse jogar contra ele lá. Entendi. Mas, principalmente na época de treinamento, cara, não tinha essa facilidade hoje de celular, né? Não tinha isso. Era outros tempos, né? Outros tempos. O mundo era muito grande, né? Então a comunicação era via telefone mesmo, muito raro. Eram os primórdios dos telefones celulares. Então, assim... Nós estamos falando do final da carreira do Jordan? Esse período? O Jordan já estava firme e forte lá. Eu tive a oportunidade de jogar contra ele em Chicago, no antigo ginásio deles. Não, ele estava no auge. Ainda estava no auge. Foi o melhor que você viu jogar? Foi. Sem sombra de dúvida. Diferente. Mim, ele é um cara que está acima do... Porque a NBA, a gente coloca assim, você tem o basquetebol como um todo, você tem a NBA como um patamar acima, só que alguns jogadores como Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, Bill Walton, né? O próprio LeBron e o Kobe Bryant estão acima desses caras. Larry Bird? Larry Bird também, claro, com certeza, eu coloco nesse nível superior, nessa prateleira superior. Mas alguns, como o caso do Michael Jordan, chega no Olimpo. Entendi. Né? Porque o cara realmente, ele fez o que fez, ele transformou não só o basquetebol, transformou a indústria do esporte. Muito carismático. Muito. Ele transformou um dos maiores produtos, era o Air Jordan. Todo o garoto do mundo, não só do basquetebol, queria o tênis Air Jordan. Air Jordan. Ele chegou a vender um tênis Air Jordan a cada 28 segundos durante um ano. E como é que era enfrentar um cara desse, assim? Porque a gente, como torcedor, quem olha de fora, romantiza um pouco a história. Quando você está dentro da quadra, é um adversário e é um cara duro. Como é que é enfrentar, ao mesmo tempo, um gênio? Quando você enfrenta um gênio, aí que está o segredo do esporte coletivo. Quando você tem um gênio que você sabe que esse foi o... E volta aqui, voltando, utilizando esse comentário sobre o Michael Jordan, a gente vai falar o que foi que os americanos não fizeram em 87. Vamos lá. Quando você tem um gênio, como era o Michael Jordan, você sabe que ele vai fazer 40, 50 pontos. Então, como é que você faz para tentar vencer esse time? Ele vai fazer os 40, 50 pontos dele de qualquer jeito. O que não pode fazer são os coadjuvantes. Entendi. Os normais. Os normais não podem vir e contribuir com 10, 15 pontos cada um. Senão... Aí eles vão ganhar. Então você tem que fechar essas lacunas, a porta, para que esses coadjuvantes não façam o trabalho deles e 5 contra 1, ao final das contas, nós vamos ganhar Ele vai fazer os 50 pontos deles. Minimizar o estrago. Exato. Entendi. Fecha a porta para os coadjuvantes. Não foi feito. Foi isso que os americanos, em 87, não fizeram. Entendi. Se eles tivessem feito o trabalho deles, poxa,
A equipe do Brasil, ela é baseada num jogador determinado, Oscar Schmidt. Ele vai fazer 40 pontos. Então não vamos impedir que os outros jogadores contribuam. Se ele tivesse, vamos falar do Oscar aqui, o Pipoca, se você me permitir. Se ele tivesse jogado na NBA, ele teria brilhado tanto quanto esses que você citou? Como é que você avalia? Cara, é difícil, porque assim, o Oscar ele tem um poderio ofensivo muito, muito grande. Mas na NBA você tem que jogar defesa também. Entendi. E o Oscar, o grande problema do Oscar foi sempre a questão defensiva, a mobilidade dele para a defesa. Tanto é que quando eu estava com ele e o Gerson também, nós invertíamos a posição. Ele marcava o pivô e eu ia marcar o jogador ala. Quando nós jogamos, por exemplo, contra o Dream Team, ele foi marcar Karl Malone e eu fui marcar o Scott Pippen. Né? Porque ele não tinha essa mobilidade e eu tinha. O Oscar era muito... Defensivamente, ele era um jogador aquém da média, inclusive. Entendi. E isso seria um grande problema para ele na NBA. Né? Ele teria que desenvolver essa qualidade, vamos dizer assim, defensiva. Hoje você vê o Stephen Curry, nós estamos falando agora dele, mas ele é um tremendo jogador de defensivo. Verdade. O Michael Jordan também jogava defensivamente muito bem. Então, se você não defender tanto quanto ataca, para a NBA isso é um problema sério. Muito sério. Então, assim, eu vejo isso como uma situação que iria causar problema para o Oscar se ele tivesse ido para a NBA. Algo a se resolver. Algo a se resolver. Importante. Muito. Não é pouco, não. Como é que é a cabeça, como é que fica a cabeça, o Pipoca, de um atleta como você, que passa essa temporada, esses 2 anos, 2 temporadas, jogando nos Estados Unidos e volta para o Brasil, também no auge da sua capacidade, da sua forma tal, mas aí tem que se readaptar à realidade do nosso país. Às vezes arenas não estão bem preparadas, enfrentando times que têm, assim, discrepância de elenco tal. Como é que foi isso? Como é que foi para você não perder, vamos dizer assim, a motivação tal, logo após a volta? Não, assim, essa realidade brasileira eu nunca deixei de ter, mesmo estando lá nos Estados Unidos, porque um dia eu sabia que ia voltar. Mas o que eu trouxe foi o aprendizado de lá. Legal. Mais profissionalismo, né, trabalhar em tempo integral, né, buscar outras qualidades, como a própria musculatura, que nós falamos aqui agora. Aquilo que eu tinha como músculo aqui, 100 quilos para o Brasil, para aquela época era tranquilo, mas não lá para fora. Não para jogar um Mundial, uma Olimpíada, ou mesmo estar jogando pela NBA. Então o trabalho muscular, aquilo que se preconizava antigamente do basquetebol. A musculação vai tirar sua coordenação fina. Muito músculo prejudica o arremesso. Bom, eu nunca fui um grande arremessador. O meu trabalho era físico, era toco, era rebote, era bloqueio, era defesa. Então, eu não precisava me preocupar com essa questão de arremesso, o que era naquela época e continua sendo uma inverdade. Você pode muito bem trabalhar com musculação pesada LeBron. E depois você ir lá para a quadra e trabalhar com coordenação fina tranquilamente. LeBron é grande, né? Forte. Grande, muito grande, não é pouco não. Né? Então, e ele tem um excelente arremesso. Né? Então, no caso do LeBron, foi as escolhas que fizeram para a equipe do Lakers que não deram certo. Né? O Westbrook chegou para tentar resolver uma questão da armação do jogo e não trouxe essa química com o Anthony Davis, com o próprio LeBron. Então, a coisa não funcionou. Não deu match. Não deu match. Então, não deu. Deu ruim, na verdade. Né? Muito ruim que eles sequer foram para as playoffs. Então, para um time que tinha sido campeão anteriormente. Então, assim, são situações que tem que ser desenvolvida lá. Então, assim, o que eu trouxe dos Estados Unidos foi isso. Foi um apegar mais profundo ainda ao profissionalismo, ao treinamento, à dedicação, ao conhecimento do que os adversários estão fazendo, jogar mais e falar menos, reclamar menos da arbitragem, inclusive. Então, ficou essa lição também. Ficou. A gente sabe, não tem como nem fazer comparação da nossa realidade aqui dos Estados Unidos.
Nenhum outro país pode, talvez, uma Itália em alguns locais e uma Espanha em alguns locais, ter o que eles têm lá nos Estados Unidos. Fora isso, o resto do mundo todo. É muito distante, muito, né? É muito distante. É verdade. Mudou um pouco a cabeça também no sentido dos treinos, do foco? Sim, tudo. Realmente trabalhar. Foi lá, por exemplo, a primeira vez que eu vi, né, quando eu me lembro como nós fomos jogar, por exemplo, contra o Chicago Bulls. Né, nós estávamos em Chicago, foi quando nós fomos alertados que o Magic Johnson tinha contraído a AIDS, né, que ele, naquele dia que nós íamos disputar esse jogo contra o Chicago. Perdão, no dia seguinte nós íamos jogar contra o Chicago, nós estávamos treinando. Porque ele ia anunciar que estava se retirando da NBA, da liga, por conta de ter contraído o AIDS. Então, nós tínhamos, por exemplo, quando você vai jogar contra uma equipe, o seu staff já traz para você nós recebemos um livro. Caramba. De todos os jogadores adversários. Para estudar mesmo. Para estudar estatisticamente onde ele é melhor, onde ele não é, quem colocar na linha do lance livre, quem, sabe, para onde o jogador gosta mais de cortar isso. Eles têm essa estatística toda que ele entrega para os jogadores. E aí você vai examinar aqueles seus prováveis jogadores que você vai ter que marcar para você já conhecer como defendê-los. Para quem gosta de número e informação, é saboroso. Nossa, cara, ali é um espetáculo. Eles têm a vida de todos os atletas em números, né? Desde o início da carreira dele. Caramba. Estamos conversando com o Pipoca, sabendo bastidores de uma carreira extremamente vitoriosa e que a gente acompanha sempre com muita admiração. Pipoca, falando aqui do basquete brasileiro, qual foi o jogo da sua vida, tirando aquele de Indianápolis, um que você não esquece jamais? Cara, são muitos jogos, né? Tem muitos jogos impressionantes, interessantes que eu... Bom, vamos lá. Um dos grandes jogos que eu tive foi contra Franca, no ginásio do Ibirapuera. Um dos últimos jogos realizados no Ibirapuera mesmo, porque o Ibirapuera hoje, vamos dizer assim, é a casa do voleibol. Né? E foi um jogo numa disputa de uma semifinal da Taça Brasil contra a Franca, que foram 3 prorrogações. Caramba. Não tinha mais jogador, todo mundo saindo com 5 faltas e o jogo indo e todo mundo cansado, né? 50 e tantos minutos de jogo. E esse foi um dos jogos que eu tenho marcado comigo. Outro jogo grande foi a final dos Jogos Abertos em Itaquaquecetuba. Não. Depois de Taubaté. Bom, não foi em Taubaté, não. Foi uma outra cidade do Vale do Paraíba. Que nós fizemos a final também contra a Franca, da equipe de Franca, na final dos Jogos Abertos, do interior de São Paulo. E o bicho pegava, né? Pegava, sim, é importantíssimo para São Paulo como um todo, os Jogos Abertos. Né? Dali vários atletas das seleções brasileiras, todos eles participavam dos Jogos Abertos. Eu lembro, inclusive, no feminino, que tinha Unimed ali, estava representando Piracicaba, Sorocaba, tal, que era uma rivalidade. Era uma coisa que era assim, era um campeonato à parte, tão importante quanto o próprio Campeonato Brasileiro. Sim. Ou o Campeonato Paulista. É verdade. As 3 competições mais importantes para o Estado de São Paulo, o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e os Jogos abertos do interior. Então foi feito esse jogo contra a equipe de Franca também, onde ao final do jogo, eu e o Vargas, que também atuei com ele aqui, um cara que eu sou fãzaço, né? Grillo Vargas, ele jogava por Franca, e nós fizemos uma final onde os outros 8 jogadores das equipes, 5 de cada lado, né, começaram só a deixar a gente jogar. Caramba! Porque ia pro ataque, bola em mim, e eu jogava contra o Vargas. E na volta, bola no Vargas para jogar contra mim. Então foi 2 jogos emocionantes. Eu jogava por Mogi das Cruzes, se não me engano. Foi demais, cara. Então acontece isso, Pipoca, de repente um jogo que você tá assim, muito bem, metendo bola, você fala, manda bola pra mim que hoje eu tô... Sim, tem jogo. E o time entende isso? Sim, entende e
o jogador que está com a mão quente naquele dia, vamos dizer assim, cabe ao armador, que é o responsável ali pelas ações ofensivas da equipe, detectar quem está melhor e a bola vai nele. Que legal. Então, nesse específico jogo, foi dessa maneira, foi bem legal. E no final deu pipoca. Nós ganhamos o aberto. Era o Hélio Rubens no Franca? Devia ser. O treinador? Eu acredito que sim. Eu acredito que era o Hélio. Hoje é o Elinho, filho dele. Sim. Né? Mas acho que naquela época ainda era o Hélio, né, que era o treinador da equipe. Nós estamos ficando velhos, né, Pô? O Elinho já é treinador, né? Menino, na verdade, eu conheci esse garoto pequenininho. Eu lembro dele estreando ali e tal. Depois ele jogou, ainda moleque, jogando contra a gente que esse moleque, filho do Hélio e tal, não sei. Hoje, treinador, hoje meus colegas, Guerrinha, o próprio Cadum, o Elinho, né? Todos esses jogadores hoje treinadores. Que legal. Excelentes treinadores. E o Brasil, graças a Deus, está em boas. Essa nova geração está chegando e assumindo o posto aí. Que legal. E o Pipoca? Vamos falar um pouquinho desse momento do Pipoca. Professor universitário, que legal. Como é que foi essa decisão? Você que é daqui de Brasília, saiu de Brasília para ganhar o mundo e agora está de volta aqui à nossa cidade e tal. Já tem alguns anos, inclusive jogou nos times aqui de Brasília, mas como é que está essa nova fase da sua vida? O que você está planejando para os próximos passos aí? Cara, bom, assim, em termos profissionais, né, eu vejo uma necessidade pessoal minha terminar o meu doutorado. Né? Eu quero essa titulação, eu quero ter isso comigo, né? Uma questão pessoal. Continuo dando minhas aulas nas faculdades. Hoje eu também sou coordenador de curso, tanto da fisioterapia quanto da educação física. E, assim, vejo também pelo lado da política. A gente, neste momento, vamos dizer assim, sou pré-candidato ao governo, a um cargo distrital, deputado distrital. Vamos ver o que vai acontecer nesse sentido, de uma forma de colaborar com a própria educação e com os esportes, com a cultura, de uma outra maneira, que não dentro de sala de aula. Acho que isso é importante. Né? Vejo que isso pode ser uma missão que eu tenho que assumir para esse próximo futuro aí. Pegar essa bola. Tipo isso, pegar essa bola. Né? Eu sei que nós temos a nossa pré-candidata Leila ao governo do Distrito Federal, né? E nós estamos no partido do PDT, então a gente vamos tentar, né, de uma certa maneira, ajudar a Brasília. Qual jogo é mais difícil? O jogo político ou o jogo do basquete que você enfrentou ali, NBA, Campeonato Brasileiro? Acredito que o jogo político é mais difícil e mais importante, inclusive, porque você mexe com a vida de todos os cidadãos da nossa cidade. Eu acho que esse é um jogo que muitas vezes é de vida e morte, né? E por isso só é muito, muito importante. E essa missão aí que está sendo dada, quero ver se eu consigo, a partir do momento certo, começar a conversar com todos. Vamos fazer um ping-pong rápido aqui para a gente encerrar a nossa conversa. Qual foi o adversário mais difícil que você enfrentou? Eu mesmo, porque eu tenho aquele demônio dentro de mim que não quer que eu faça as coisas. Não, tá cansado. Procrastinar. Exato. E ter que vencê-lo todos os dias para levantar da cama e fazer o que tem que ser feito, com dedicação, com empenho, é difícil, cara. O adversário, a outra pessoa, né, aquele que está do outro lado, a gente vê lá dentro. Mas o pior, o mais difícil sou eu mesmo, cara. Para quem, então, você daria uma medalha de ouro? Para quem eu dou uma... Pessoa? Pessoa, situação, lembrança. Bom, medalha de ouro eu dou para Jesus Cristo, claro. Ele é o mais importante de todos nós. E aqui no nosso plano terreno, medalha de ouro é para os meus pais. Esses dois... Craques. Cara, você não tem nem ideia, sabe? Que bom. Então, para eles eu dou medalha de ouro. Maior parceiro que você teve nas quadras?
Aquele que você não precisava nem olhar, que você sabia que estava ali do lado, já te achava também nas pontes aéreas? Quem era? Cara, eu não posso ser injusto de falar um só. Vários e vários colegas são grandes parceiros até hoje na vida. Que legal. Né? Rolando, Cadum, Rato, né? O pessoal sempre com apelidos, né? André Rato, sabe? São caras que eu tenho no coração que o meu grande querido amigo Paulinho, são pessoas que eu realmente tenho que tirar o chapéu para eles, porque estiveram comigo o tempo inteiro. Marcador mais chato que você teve que... Nossa Senhora. O mais chato jogava em Suzano, cara. Baiano, agora que não me vem à memória o nome dele, mas ele era o cara mais difícil como marcador que eu já tive. Ele era incrível, um grande marcador. Ele era baiano e ficava um vigor físico impressionante. Ele realmente, de longe, foi o cara mais, vamos dizer assim, chato, cri-cri em termos defensivos que eu já vi em toda a minha carreira. Pipoca, a gente poderia ficar conversando aqui, ó, horas e horas e horas. Com eu tenho certeza. Um monte de perguntas para fazer, curiosidades. Eu sei que você de casa também tem. Realmente um herói do basquete brasileiro, tantas histórias, tantas conquistas. E é muito legal quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma pessoa que a gente viu durante muito tempo na televisão, nas quadras, e perceber que aquela pessoa é tão ou mais legal ainda que a gente já imaginava. E olha que eu imaginava só coisas legais a seu respeito. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Esperamos estar aqui uma próxima oportunidade para dar sequência nesse papo gostoso. Vamos sim. Vai ser, ó, de 3. Com certeza. Valeu. Tenho certeza que você também gostou do nosso papo, da nossa conversa. Então deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilha aí tudo direitinho, ativa as notificações também, repetindo a minha arroba Arthur Luiz Cardoso. Pra te achar nas redes sociais, como é que faz, Pipoca? Ppipoca07 no Instagram, e acho que o principal canal é esse aí. Legal. Valeu, galera! Valeu, gente.